Hoje você vai conhecer a história completa de um game que revolucionou o modo FPS. Um jogo com muita história, com muitos mistérios, tecnologia e, claro, tiro, porrada e bomba. Vem comigo e se liga na história completa do Overwatch. Conflito. Enquanto o mundo oscilava à beira da anarquia, uma nova esperança surgiu. Uma força-tarefa internacional determinada a pôr um fim à guerra e restaurar a liberdade de todas as nações. Overwatch. Soldados, cientistas, aventureiros e anômalos. Foram eles os guardiões que asseguraram a paz mundial por uma geração. Sob sua constante proteção, o mundo se recuperou. E hoje, apesar de sua vigilância ter acabado, seus ideais de liberdade e igualdade nunca serão esquecidos. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, vai se preparando, pegando uma pipoquinha com guaraná gelado, porque hoje a gente vai entrar numa viagem por todo o mundo. Já que a história que eu vou contar aqui com certeza vai fazer você ter vontade de ir correndo baixar o Overwatch, que é um game revolucionário da Blizzard, que na época do lançamento foi o grande vencedor do Game Awards 2016. Overwatch. É um game que chegou com os pés na porta aí e atraindo uma legião de milhões de jogadores. E além disso que eu falei, é um game que se expandiu além do jogo e chegou a outras mídias. Tem quadrinhos, tem vídeos, tem livros, tem tudo. É um conteúdo riquíssimo com background que você vai se amarrar. Só não esquece, para manter esse quadro aqui de história completa, do Veja Como Foi, deixa o seu joinha, capricha no joinha para ajudar a gente a levantar esse vídeo lá em cima. Principalmente você que é fã de Overwatch ou fã de videogame, capricha no joinha, e você que está conhecido hoje, se inscreve. A gente está aqui há muito tempo por você, sempre trazendo conteúdo nerdístico. Vamos lá! Eu sei que ainda tem gente que não conhece Overwatch, e nesse vídeo, antes de contar a história do jogo, eu vou explicar o gameplay, ok? A jogabilidade do Overwatch, que é até bem simples e tão requisitado que possui até um cenário competitivo gigantesco. Já que se trata de partidas PVP, né? Player versus player, onde duas equipes de 6 jogadores cada. Então você tem aí vários modos de tomar o ponto inimigo, de levar carga, de ataque e defesa. Então, para resumir, você pode escolher entre 3 funções: tanque, dano e suporte. Os tanques são os brutamontes do jogo, né? A galera com mais HP e com habilidade para ajudar a defender a sua equipe, seja com escudos, com absorção de projéteis, tanto faz. A galera do dano são os atiradores, a galera das armas e das bombas, personagens que visam dar baixas estratégicas na equipe inimiga, né? Já o suporte são os jogadores que ficam na retaguarda para ajudar a manter o time vivo, seja com cura ou com buffs específicos. Claro que cada personagem tem o seu próprio estilo de gameplay e cada um com habilidades únicas, ok? Já que existem diferentes modos e eventos dentro do jogo e cada jogador vai buscar tirar o melhor de cada herói. Mas a ideia é só dar a introdução para quem não conhece o jogo em si, ok? Mas agora que todos vocês estão familiarizados com o game, com Overwatch, vocês têm que saber que dentre os mais de 30 personagens que vocês podem escolher, ainda assim tem uma história bem profunda que vai te deixar intrigado. É uma história complexa, ok? E que se passa no futuro não tão distante. Se liga, vamos começar. A crise ômnica. Assim, galera, a gente sabe que a busca por desenvolvimento sempre foi uma parada que todo mundo procurou. Seja na área de construção, de medicina, ciência, enfim. Esse é o prelúdio do mundo que se passa a história do Overwatch. A busca por desenvolvimento. É a partir dessa ideia que surge uma empresa revolucionária, a Omnica Corporation. Essa empresa foi responsável pela criação de fábricas enormes espalhadas pelo mundo inteiro. Tem instalações na Rússia, na Ásia, em todo lugar. Essas fábricas ganharam o nome de Omniums, que fabricavam robôs chamados de Omnicus. Esses Omnicus tinham inteligência artificial e vários formatos, que faziam tarefas específicas, tarefas que visavam aí o desenvolvimento humano, econômico e a diminuição de desigualdade no mundo. Até aí tudo tranquilo, tudo perfeito. O mundo estava progredindo, se desenvolvendo, e nesse tempo a humanidade já tinha até uma colônia de experimentos na Lua. O lance é que uma investigação profunda descobriu problemas dentro da Omnica Corporation. A Omnica Corporation visava ser uma empresa autossustentável e de fabricação automatizada, mas que não conseguiu atingir os objetivos esperados, e isso resultou no fechamento de todas as fábricas Omnicas. Eram principalmente problemas de fraude e várias outras coisas. Só que depois de um tempo, todas as fábricas voltaram a funcionar e a Terra virou um verdadeiro inferno.
Os Ômnicos, antes usados para o desenvolvimento sistemático, né, agora eles estavam militarizados. Os Ômnicos se rebelaram e agora lutavam contra a humanidade. Foi uma crise que devastou o mundo inteiro. México, Coreia do Sul, até o Brasil foi devastado pela crise ômnica. Foi aí que, depois de tanto desastre, as Nações Unidas reuniram aí uma equipe para combater os Ômnicos. Essa equipe contava com uma elite de gente especializada em táticas e estratégias de batalha. Essa equipe recebeu o nome de Overwatch e contava com um time inicial formado por Gabriel Reyes, um soldado americano de Los Angeles com aprimoramento genético e líder da Overwatch. Jack Morrison, outro soldado americano, só que esse vindo de Indiana e que também recebeu o aprimoramento genético. E é importante a gente falar sobre esse aprimoramento genético, porque isso fez com que eles recebessem agilidade sobre-humana, velocidade, força colossal e até regeneração. Outro membro da Overwatch era a egípcia e capitã Ana Amari, especializada em cobertura e considerada uma das melhores atiradoras do mundo. Engenheiro-chefe Torbjörn Lindholm, designer sueco, especialista em criação de armas e desenvolvimento de sistemas de estratégia de combate. Reinhard Wilhelm, cruzado alemão, especialista em defesas. E a doutora Liao, cientista coreana e participante do projeto de criação de Ômnicos. Essa era a força-tarefa internacional que visava aí o combate aos Ômnicos rebeldes. Era o grupo com os maiores soldados do mundo e era a esperança para o combate aos Ômnicos. A menos que a gente possa evitar. O comandante Morrison enviou uma equipe de ataque para evacuar a cidade. É a minha primeira missão e a única maneira de salvar o meu lar. Espero que não seja tarde. O lance, galera, é que nesse período algumas paradas interessantes aconteceram. Vai se ligando. O fim da crise. A criação da Overwatch foi um sucesso. O grupo foi crescendo e ganhando membros notáveis aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Em pouco tempo a Overwatch foi dando fim à crise ômnica e a galera da Overwatch foi ganhando respeito mundo afora. Os caras viraram superstars, viraram a inspiração e o sinônimo de heroísmo para o mundo inteiro. Na guerra contra os Ômnicos, muitos países ficaram devastados. A Austrália foi praticamente destruída, parte da Índia precisou ser deslocada, muitos países sofreram nessa guerra. A Alemanha tinha uma equipe especial para combater os Ômnicos, que eram os Cruzados. Os Cruzados eram soldados com armaduras enormes que ajudavam na linha de frente contra os Ômnicos. E desses Cruzados, o convocado inicial para fazer parte da Overwatch era Balderette von Adler, mas que não pôde atender o chamado porque morreu em batalha para defender a cidade de Eichenwald. Por causa disso, quem assumiu o posto foi um outro Cruzado, Reinhard Wilhelm, aquele mesmo que eu falei da equipe inicial da Overwatch. Eu fui convocado. Preciso responder. Sempre. Cada país tinha sua defesa. Uns mais eficientes, né, com suas próprias equipes de guerra, outros nem tanto. Mas quem se destacava no mundo eram os russos. A Rússia conseguiu combater a ameaça ômnica sozinha. A Rússia derrotou os Ômnicos sem a ajuda da Overwatch. Você quer saber como? Já já eu te conto. A expansão da Overwatch. Assim, galera, o Overwatch sempre buscou reunir membros incríveis para fazer parte da equipe, né? Só os melhores. A equipe já era enorme, tinha soldados qualificados, dinheiro, tinha mente brilhante. Alguns membros da Overwatch começaram a criar laços de amizade. Começaram a virar uma família. Reinhard, por exemplo, tinha virado um grande amigo do Torbjörn, tanto que ele acabou virando padrinho da filha do Thor, da Brigitte. Ana, Jack e Gabriel também tinham lá uma relação bastante forte, e que, aliás, nesse período de Overwatch, Ana acabou virando mãe de uma menina chamada Fariha, que muito tempo depois, né, seria conhecida como Farah, e a partir daí, inclusive, já é outra história. A expansão da Overwatch foi muito benéfica nesse início da caminhada. Um dos novos recrutados para Overwatch era um cara bastante inteligente que veio da colônia lunar, que eu tinha até citado lá atrás. E bem, não era exatamente um cara, mas sim um gorila. Ou melhor, gorila não, um cientista. Vamos lá. Quem joga Overwatch sabe que tem um mapa chamado Colônia Lunar Horizon, ok? É dessa colônia que veio em direção à Terra um gorila geneticamente aprimorado. A ideia da Colônia Lunar Horizon era fazer estudos para ver qual que era o efeito nas pessoas que passavam tanto tempo na Lua, o que esse efeito causaria. Nessa colônia tinha cientistas que estudavam espécies de gorilas, chimpanzés, orangotangos, até hamsters. Todos serviam de experimentos. Só que um desses gorilas teve um desenvolvimento diferente. Ele acabou virando super inteligente. Tudo graças às mudanças genéticas e o conhecimento herdado de um cientista chamado Winston. Mas vamos lá, indo direto ao ponto. Deu M na Lua, ok? Os animais que estavam lá se rebelaram e tomaram a colônia lunar para eles. O gorila que foi criado pelo Winston e que também se chamava Winston conseguiu sair fora da colônia. Meteu o pé de lá.
consequentemente foi acolhido pela Overwatch e passou a ser peça fundamental da equipe. Depois que a crise ômnica acabou, a Overwatch focou em outras áreas, além da proteção da humanidade. Agora, a Overwatch também atuava na área da ciência, climatologia, medicina, muitas outras coisas. Um dos membros da Overwatch, a doutora Angela Ziegler, também conhecida inclusive como Mercy, era uma das condutoras dos estudos avançados envolvendo a medicina, já que ela tinha inclusive desenvolvido um sistema de cura nanobiótico, que era simplesmente revolucionário. Ela foi muito importante nas batalhas da Overwatch e foi convidada pessoalmente pelo Jack Morrison para fazer parte do time. Jack Morrison versus Gabriel Rice, surgimento da Black Watch. Depois que a crise ômnica terminou, começou a formar uma bolinha de neve. Apesar de todo o sucesso da Overwatch, um dos membros começou a se destacar dentro da equipe. Jack Morrison era o queridinho da galera. Todo mundo gostava do Jack e assim, apesar do Rice ser o líder da Overwatch, quem representava melhor a instituição era ele, era o Jack. Ele era o rosto da Overwatch. Assim que acabou a crise ômnica, o Jack Morrison foi condecorado e subiu de patente. Agora ele era o líder da Overwatch e todo mundo concordava com isso. Já o Gabriel Rice começou a liderar um subgrupo da Overwatch, a Black Watch. A Black Watch era a divisão da Overwatch que fazia um trabalho mais secreto, investigativo, sabe, nas surdinas. Uma parada que vocês têm que entender é que a Overwatch começou a cair de popularidade. Antes aquela equipe que era vista por todo mundo assim com bons olhos, já não era mais tão inspiradora como antes, ok? Tinha alguns burburinhos rolando por aí e a tensão já começava a aumentar. Criminosos surgiram em todas as partes do mundo. Muita gente disse que nós falhamos em manter o mundo a salvo. Protestos começaram. Diziam que nós éramos o problema. O povo queria a minha cabeça. E quase conseguiu. Além do surgimento da Black Watch, outro grupo já começava a atacar o terror pelo mundo, a Talon. Fica comigo aqui no vídeo que a parada envolvendo a Talon é sinistra. Vamos continuar. Os ômnicos restantes. O mundo depois da crise ômnica nunca mais foi o mesmo. E apesar de ter existido uma guerra entre humano e máquina, muitos ômnicos já eram integrados à sociedade. Nem todos foram desativados e nem todos foram destruídos. Só que tem aquele dilema que com certeza causa bastante discórdia. Uma inteligência artificial tem direitos? Tem direito à opinião? Bom, em alguns lugares sim, outros nem um pouco. Numbani, que é uma cidade utópica africana ultra futurista, tipo parada bem Wakanda, né? É um exemplo disso. Numbani é um lugar onde humanos e ômnicos vivem em perfeita harmonia. O convívio entre humanos e ômnicos é tranquilo. É natural, diferente da Rússia. Na Rússia falou em ômnico, aí a parada é outra, né? Os ômnicos deram muitos prejuízos para os russos. Muita gente morreu no confronto da crise ômnica. Já em Dourado, né, no México, tem quem aceite os ômnicos e tem quem despreza. Tem quem agrida e trata com hostilidade, né? Mas o lance é perceber que existe sim uma questão ali dentro. Overwatch aborda bastante a diversidade, né? E a relação entre humanos e ômnicos é exemplo disso. Nesse meio tempo, galera, alguns ômnicos começaram a tratar a própria existência de um jeito diferente. Começaram a ter outras perspectivas de vida e se rebelaram no ato descrito como despertar espiritual. Essa galera foi para uma região remota do Himalaia e formou um grupo com o nome de Shambhali. E assim, né, os Shambhalis eles tinham uma ideia em mente que foi reforçada depois de uma profunda meditação, de conscientização e de uma reflexão sobre si mesmos e o que representavam para o mundo. E daí veio uma conclusão. Além de máquinas com inteligência artificial, eles tinham alma como os humanos. Tekhata Mondata era o líder desse grupo e com a permissão dele, esses ômnicos que transcenderam a própria existência partiram do Himalaia levando a palavra deles para as pessoas no mundo. E assim, isso foi um sucesso. Humano, máquina, somos todos um na Íris. Em minha frente vejo o futuro. Humanos e ômnicos juntos. A ideia de que humanos e máquinas eram um só acolheu milhões de pessoas e esses ômnicos viraram celebridades pelo mundo. A ideia era trazer harmonia, esperança, paciência, paz, né? Só que um desses ômnicos não estava contente com o rumo que as coisas estavam tomando e aí decidiu por si só seguir um caminho único, né? Onde ele ajudaria as pessoas a enfrentar os próprios problemas individualmente. E esse ômnico que teve o seu rumo alterado era Zenyatta, um dos personagens jogáveis do Overwatch. Abra sua mente. Outro ômnico que ganhou destaque na história de Overwatch foi o Bastion, que era um dos ômnicos programados para lutar na guerra durante a crise ômnica, mas que foi desativado e ficou perdido no meio de uma floresta. E assim, né, com o Bastion, as coisas eram um pouco diferentes. Ele não era do tipo humanoide e nem tinha um raciocínio próprio. Não ia além de ficar dizendo bip, bip, sabe?
Ele era um robô inicialmente programado para construção, mas que foi alterado para fazer parte da guerra, programado para destruir e para matar. E toda essa guerra estava dentro das ferragens dele. Tava tudo na memória. Só que quando ele despertou, ele já não era mais o mesmo de antes. Ele era uma máquina tranquila e que convivia em harmonia com a natureza. Gangue Deadlock e Clã Shimada. Enquanto o Overwatch seguia fazendo os trabalhos humanitários, o serviço de inteligência da equipe seguia monitorando alguns grupos que ganharam ascensão depois da guerra. Esses grupos precisavam de monitoria porque eles eram responsáveis por tráfico, corrupção e até assassinato. Um desses grupos era a Gangue Deadlock, um grupo do sudoeste americano que ganhou notoriedade com muita velocidade. Os caras eram bons e isso graças aos líderes dessa gangue. Elizabeth, Caledonia, Calamity, Ash e Jesse McCree, que é um cara que tem uma pegada meio Clint Eastwood, tipo dos Bang Bangs antigos. E galera, é importante vocês saberem que a Gangue Deadlock era responsável por vários crimes que iam desde assalto a banco até assassinato. É importante porque foi por causa dessa reputação e dessa rápida subida que eles estavam na mira da Overwatch. E apesar de não terem capturado a Ashe, a Overwatch conseguiu capturar um dos cabeças da Gangue Deadlock. A Overwatch capturou Jesse McCree e deu um ultimato. Ou McCree entrava na Overwatch, ou McCree seria preso e passaria o resto da vida na prisão. E é por causa desse tipo de atitude que a bola de neve da Overwatch começou a aumentar. Eles capturaram um dos maiores vilões dos Estados Unidos, que é o McCree. Reconheceram as habilidades do cara e depois convidou ele pra entrar na Overwatch. E aí que entra outro problema na bola de neve da Overwatch. Por que o grupo, que era visto antes como salvador do mundo, começou a recrutar criminosos para fazer parte da equipe? Por que não entregar para as autoridades? O quão ético isso é? Não é uma parada que o mundo inteiro saiba, mas é o suficiente para desestabilizar a honra da equipe e aumentar as tensões mais ainda. Vai vendo, porque tudo vai fazer mais sentido daqui a pouco. Já um outro grupo muito influente que a Overwatch monitorava de perto era o clã Shimada, que tinha sede em Hanamura, no Japão. O clã Shimada sempre teve bastante renome entre os criminosos por se tratar de uma família secular. Gerações e gerações foram passando e a galera desse clã foi crescendo. A influência era grande e os caras tinham negócios bem lucrativos. Vendas de arma e tráfico eram um desses negócios. Só que o clã Shimada também tinha um dilema. A liderança do clã era passada de geração em geração. E quando o líder do clã morresse, a herança de um líder ia ser passada para o filho mais velho. E foi o que aconteceu. O filho mais velho do líder do clã Shimada era Hanzo, que por sinal era um dos mais habilidosos dentro do clã, seja no controle de espadas, luta corporal, até mesmo no arco e flecha. Só que tinha um detalhe, Hanzo tinha um irmão mais novo. Enquanto o Hanzo era todo cuidadoso, conversava com os anciões do clã e tudo mais, o Genji não ajudava o clã em nada. Mesmo que habilidoso, ele preferia a vida de playboy e assim, ficar torrando dinheiro e curtir festas. Claro que uma hora a parada ia desandar e novamente foi o que aconteceu. Os anciões do clã pediram pro Hanzo dar um jeito no Genji por causa dos negócios. Mesmo que o Genji não tivesse função dentro do clã, ele tinha que ajudar o irmão. Só que a ideia não caiu bem pro Genji e a consequência disso foi um confronto violento entre os irmãos. E assim, o Hanzo tava naquela. Ele tinha que ouvir os aldeões, mas ali na frente dele era o próprio irmão. Infelizmente pro Genji, o resultado da batalha foi a morte. Ou era o que o Hanzo acreditava ter sido, O que aconteceu na realidade é que Genji ainda estava vivo, mas Hanzo imaginou que ele tinha morrido. E como a Overwatch já monitorava o clã Shimada, eles sabiam das habilidades do Genji e foi aí que ele se manteve vivo. Genji foi encontrado, socorrido e salvo pela Mercy. O estado do Genji era assim bastante grave, mas a Mercy conseguiu reconstruir a estrutura do Genji usando tecnologia e aí que ele se transformou num ciborgue. Era um homem com corpo de Ômnico. Em troca disso, o Genji se juntaria a Overwatch e contaria os segredos para dissipar o clã Shimada. Blackwatch e a Talon. Depois que o Gabriel Wise assumiu o controle da Blackwatch, a parada começou a realmente sair fora do controle. A equipe então formada pelo Wise, Genji e o McCree ganhou um novo membro que também fugia dos padrões da Overwatch, Moira Odeorain. Moira era uma geneticista que todo mundo conhecia, não só pela inteligência, mas também pela ética duvidável. Grande parte dos experimentos da Moira iam contra tudo que é ético, tudo que era aceitável. Ela não tinha problemas em realizar os experimentos, por mais estranhos que fossem. Inclusive a própria Overwatch condenava as ações da Moira.
Só que por algum motivo o Rise recrutou ela para fazer parte dos serviços secretos da Blackwatch. Então esse time que já tinha o Genji do clã Shimada, o McCree da gangue Deadlock e o Rise lá com caráter duvidável, ganhou uma geneticista antiética. E é claro, não demorou tanto tempo para Overwatch ficar mal falada. As missões da Blackwatch sempre ficavam por baixo dos panos. Ninguém sabia da existência desse grupo. E foi numa dessas missões que deu ruim. Assim, galera, um membro importante da Overwatch foi Gerard Lacroix, ok? Gerard Lacroix era um dos responsáveis e principal investigador da Talon, que é um grupo terrorista que tentava desmantelar a Overwatch. Enquanto a gangue Deadlock teve baixas importantes, enquanto o clã Shimada também foi desestruturado, a Talon era a única equipe que a Overwatch não estava conseguindo combater. Por mais que os esforços do Gerard Lacroix tivessem efeito, a Talon seguia forte. E para Talon, Gerard Lacroix era a principal pedra no sapato deles. Claro que inúmeras tentativas de assassinato a mando da Talon foram feitas para tentar matar o Gerard Lacroix, só que, claro, nenhuma funcionou. Gerard Lacroix era um dos principais membros da Overwatch e não ia morrer tão fácil. E é a partir desse ponto que começa a dar ruim de vez na Blackwatch. Porque assim, a Talon tá ficando cada vez mais perigosa. A Talon tinha feito um ataque a uma base da Overwatch em Oslo, e isso deixou o Gerard Lacroix encucado. E como bom investigador que o cara é, ele ligou os fatos a um empresário chamado Antoine Bertolotti. Para abrir uma investigação em cima disso, ele convocou o McCree e o Rise para uma reunião numa base nova da Blackwatch em Roma. O problema veio assim que acabou a reunião, já que teve uma explosão na base da Blackwatch, que deixou vários soldados da Blackwatch mortos e deixou o Gerard Lacroix extremamente ferido, que depois foi inclusive resgatado pelo Rise. Nesse momento já estava claro que a explosão da base estava ligada a Talon e ao Bertolotti, daí não teve outra. Mesmo que o Gerard Lacroix tenha sobrevivido, a Blackwatch reage ao ataque e vai em busca do Bertolotti com a intenção de descobrir os próximos passos da Talon. Esse ponto da história é importante porque é aqui que a chave vira de vez, então vai se ligando. Depois que a Blackwatch chegou na base do Bertolotti em Veneza, as coisas começaram a complicar, já que o Rise, ao invés de capturar o Bertolotti, ele mata o empresário. Vocês podem me levar? Meus contatos vão me tirar dessa em uma semana. Todo esse estardalhaço foi uma grande perda de tempo. Tem razão. Raze, você tá louco? Isso não estava no plano. Bom, então vamos ter que seguir o plano B. O que ativa uma reação em cadeia e leva o conhecimento público de alguns membros da Blackwatch e o que eles faziam. Isso gerou um imenso debate entre o Jack, Ana e o Rise, os três principais membros fundadores da Overwatch. Só que pouco tempo depois, uma série de acontecimentos marcaram de vez a Overwatch. E acontecimentos terríveis com o envolvimento da Talon. A Talon mudou as estratégias para conseguir derrubar o Gerard Lacroix de uma vez. Ao invés de tentar dar baixa no cara pessoalmente, eles foram atrás de outra pessoa, a Mel Lacroix, a mulher do Gerard Lacroix. Depois de conseguir capturar a Mel Lacroix, a Talon fez uma lavagem cerebral nela e devolveu ela pouco tempo depois. Depois de 2 semanas, Gerard Lacroix estava morto. Depois desse acontecimento, a Mel Lacroix voltou para as instalações da Talon, onde passou um treinamento rigoroso e aperfeiçoamento genético. Agora, a Mel Lacroix usava o codinome de Widowmaker. Quando eu era menina, eu tinha medo de aranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos, que seus corações não batiam. Mas eu sei a verdade. Kings Row. A Overwatch, apesar dos problemas internos, ainda era uma organização ativa. Só que assim, na Inglaterra, existia uma relação entre humanos e Omnicus. Kings Row era o lar dos Omnicus, né? Tinha lá uma certa harmonia ali. E por haver essa harmonia, a Overwatch não podia atuar naquela região, né? Um detalhe interessante é que houve uma recomendação acatada pelo fim das operações da Blackwatch. Só que nesse meio tempo, um grupo de Omnicus extremistas chamado de Setor Nulo começou a atacar Kings Row. E o pior é que o Setor Nulo tinha um certo apoio popular.
E aí era um dilema para Overwatch: ajudar o povo que tá morrendo por causa do ataque ao setor nulo e desacatar a ordem de não ir até o King's Row, ou não intervir? Bem, galera, o McCree já tava em King's Row, então era aguardar pra ver. No meio de todos os conflitos e relações interpessoais, o mais legal disso tudo é que agora a Overwatch tinha uma nova preterida, né? Lena Oxton, mais conhecida como Tracer. A Tracer é uma das personagens mais importantes pro desenvolvimento da história e até pro jogo. Ela é tida como mascote do Overwatch e vocês vão ver que a aparição dela nesse momento acrescenta bastante pro lore do game, né? Já que, assim, a gente acompanha o surgimento dela e percebe algumas habilidades interessantes, que é a manipulação do tempo, a alteração cronológica. Isso porque Lena Oxton era uma das pilotos de avião de testes da Overwatch. Uma das aeronaves tinha um dispositivo que permitia o teletransporte e a viagem era quase que imediata. Só que um problema no dispositivo fez a aeronave desaparecer e junto da aeronave, a Lena. Ela desapareceu por meses e todo mundo achou que ela estava morta. Mas o que tinha de fato acontecido foi que a Lena tinha ficado presa num vórtice temporal, que inclusive afetou as moléculas dela. Deixou ela completamente instável cronologicamente. Ela conseguiu voltar, mas teve graves consequências. Só não houve consequências maiores porque o Winston, né, aquele gurilão lá que eu citei no início do vídeo, que agora inclusive fazia parte da Overwatch, o Winston, ele conseguiu criar um dispositivo regulador que prendeu a Tracer na nossa realidade. Inclusive, essa é a primeira missão da Tracer junto à equipe principal da Overwatch. Jack Morrison decidiu intervir nos acontecimentos de King's Row. Só que isso já era tarde. A Overwatch já não era mais vista como antes e o fim da Overwatch era uma questão de tempo. A queda! Todos os conflitos, todas as ações e cada detalhe que foram se acumulando durante anos foram se aglomerando numa bola de neve que ficou gigante. Crise econômica, levante de protestos, várias outras coisas resultaram nesses problemas que assolavam o mundo inteiro. Já não tinha mais o que fazer. E depois de um ano da revolta do setor nulo, um combate violento entre Gabriel Rice e Jack Morrison resultou numa grande explosão na sede da Overwatch na Suíça. Jack Morrison e Gabriel Rice estavam mortos. O fim da Overwatch chegou pouco tempo depois com o Tratado de Petras, que inibia e incriminava qualquer atividade da Overwatch. A Overwatch se desfez e cada membro restante da Overwatch seguiu o próprio caminho, né? Um detalhe interessante é que nem mesmo Ana Mari, né, estava mais entre os membros da Overwatch. O que tinha acontecido com a Ana é que numa das missões da Overwatch no Egito, ela acabou entrando num confronto com a antiga ex-mulher do Gerard Lacroix, a Mel Lacroix. Nesse confronto entre as duas, saber que a Mel ainda estava viva foi um choque para Ana, e esse choque foi o que deu a vitória para Widowmaker, que acertou um tiro no rosto da Ana. Junkers. Depois da crise econômica que causou vários problemas, a humanidade teve que decidir se confiaria ou não nos Omnicos. Como eu disse antes, galera, uns acolheram e outros apedrejaram. Na Austrália, o debate era o mesmo, já que a Austrália passou por graves problemas por causa da crise ômnica. Foi praticamente varrida por explosões, população dizimada, um governo disposto a se conciliar com os Omnicos restantes, né? A ideia do governo australiano era entregar a fábrica Omnium para os Omnicos como símbolo de paz. E não só o Omnium, como também toda a área que cercava o Omnium. Só que nessa matemática tinha um problema. A área doada aos Omnicos pelo governo tinha dono. A população que sobrou naquele lugar criou um grupo rebelde chamado Frente de Libertação Australiana e entrou em guerra com os Omnicos. Essa guerra entre eles resultou na explosão do Omnium e a Austrália foi devastada. Um dos rebeldes australianos foi perdendo a humanidade e os vestígios que ainda tinha de um cara comum foram perdidos. E partindo em direção ao nada que Roadhog começou a mudar de vida. Outra pessoa afetada pela guerra contra os Omnicos foi Jameson Fox Junkrat, que sobreviveu à explosão do Omnium. E para você entender melhor, é bom que você saiba que os sobreviventes da explosão se denominavam como Junkers. E esses Junkers, né, tinham um papel interessante naquele meio, já que eles fundaram uma nova cidade, um novo lugar, né, uma terra sem lei totalmente pós-apocalíptica, steampunk, Junkertown, governado pela rainha Junker. Ali era um lugar totalmente hostil, era o fim do mundo literalmente, e que piorou depois que um novo morador chegou para dominar os ringues de batalha da Junkertown. Raymond, ele era um dos experimentos que estavam na colônia lunar Horizon, né, que eu tinha falado para vocês. A chegada do Raymond em Junkertown foi logo depois que o Winston voltou para a Terra, já que o Raymond se prendeu na nave do Winston assim que ele partiu. Eles praticamente chegaram juntos na Terra, né? Junkrat, inclusive, se juntou ao Roadhog depois de ser caçado e ter a cabeça posta a prêmio. E só para vocês saberem, Roadhog e Junkrat viraram criminosos de nível internacional, causando prejuízos milionários, né? Os caras sozinhos levaram rios de dinheiro e explodiam tudo por onde eles passavam.
provavelmente fascinados aí pela explosão do Omnium na Austrália e afetados pela radiação local. Talon, auge! Todo mundo sabia o que aconteceu nos bastidores da Blackwatch. Tudo já tinha vindo à tona há anos e o mundo já vivia num período diferente. Era um mundo sem a Overwatch. E sem a Overwatch, a Talon crescia. O crime crescia, né? Sem a Overwatch, a Widowmaker assassinou o líder do Shambhala, Mondatta. Essa era a realidade daquele novo mundo. A Talon se erguia cada vez mais e não tinha mais ninguém para conseguir segurar a Talon. Recall! No mundo inteiro, só uma pessoa acreditava na volta da Overwatch. Ou melhor, só um gorila acreditava no retorno da Overwatch. Winston já tinha em mente um possível retorno da Overwatch, depois que pequenos focos aí de rebelião indicavam uma possível nova crise ômnica. É aqui que se passa o momento atual do jogo. É assim, galera, a ideia do retorno da Overwatch depois de 5 anos de inatividade ganhou força depois que Winston foi atacado no Observatório de Gibraltar. As forças da Talon estavam tentando eliminar um a um os membros da Overwatch. E não só isso, eles também estavam tentando roubar os dados de todos os antigos heróis da Overwatch. O mais intrigante é que a pessoa que atacou Winston era um Spectre, que foi detido, mas que era completamente diferente de tudo que já tinha sido apresentado até aquele momento. Ou quase. Vai vendo. Depois desse ataque sofrido pelo Winston, ele finalmente conseguiu enviar a mensagem para cada pessoa que um dia fez parte da Overwatch. Uma mensagem que rodou o mundo e que sinalizava dias de esperança. A mensagem foi recebida primeiramente pela Tracer. Tracer e Winston tinham uma relação muito próxima. Era quase que familiar, né? Já que sem o Winston, a Tracer poderia ter morrido no incidente com a aeronave, né? E sem a Tracer, o Winston também seria afetado pela solidão. A mensagem de regrupamento do Winston também foi recebida pelo engenheiro Torbjorn Lindholm e pelo ex-cruzado Reinhard Wilhelm. A mensagem também foi recebida pela médica doutora Angela Ziegler, Sojourn, uma antiga e importante atiradora de elite da Overwatch, que estava atuando inclusive no Canadá, pelo Genji Shimada e até por Jesse McCree, dentre várias outras pessoas. E aí que a Overwatch finalmente tinha se comunicado novamente. Conspiração! No México, a Lumerico, uma empresa com práticas questionáveis, tomava conta da situação elétrica do país depois de tudo ter sido devastado pela crise ômnica. E assim, no México, uma gangue anti-ômnica começou a ganhar repercussão. Essa gangue era chamada de Los Muertos e se pintavam com luz fluorescente, né, numa alusão à escuridão do país. Também no México, um nome começou a ganhar destaque entre as pessoas. Essa era a Sombra, uma órfã de guerra causada por causa da crise ômnica. Só que o diferencial da Sombra era o background que tinha por trás daquela pessoa. Nenhum. Pelo menos não nos registros do governo. Ela simplesmente não existia para o Estado. E sabe por quê? Porque ela era uma hacker de elite. Ela simplesmente se apagou de todos os registros. E a missão dela era descobrir quem estava por trás do governo mundial. Ela hackeava políticos, empresas e qualquer coisa que você imaginar. Mas ainda no México, outra pessoa que ganhava destaque por ali era um vigilante que ninguém sabia a verdadeira identidade. Soldado 76. Outro país da América que sofreu por causa da crise ômnica foi o Brasil. A crise ômnica devastou o Brasil inteiro e os danos, né, à propriedade ficaram marcados principalmente no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era o terreno para mais uma empresa de práticas questionáveis tomar conta. No Rio de Janeiro, a empresa indiana Viscar começou a tomar controle. A Viscar usava uma tecnologia completamente diferente de tudo que se já tinha visto. A Viscar era uma empresa de construção que usava os fótons de luz para fazer construções sólidas. Era uma tecnologia que só quem realmente fosse diferenciado seria capaz de manipular. Uma dessas pessoas era a arquitécnica indiana Satya Vaswani, também conhecida como Symmetra. A tecnologia da Viscar realmente era algo à frente do próprio tempo. A ideia da empresa era reconstruir cidades inteiras somente fazendo a manipulação de luz. O problema era como que isso era feito. Eles se viam como revolucionários e queriam levar desenvolvimento ao mundo, seja lá como fosse, né? Só que eles praticamente escravizavam a população local e puniam os moradores com toque de recolher. A Symmetra sabia das práticas nocivas da Viscar e ainda assim continuou buscando domínio e monopólio pela reconstrução do Rio de Janeiro. Mas é claro que isso não ia ficar barato, galera. No Rio de Janeiro tinha um cara bem famoso que lutava pelo bem-estar social, Lúcio Correia dos Santos. O BR do Overwatch, inclusive, né? E assim, galera, o papel do Lúcio para a defesa do Rio de Janeiro foi bastante importante, porque ele praticamente criou uma revolta contra a Viscar. Ele roubou os equipamentos de tecnologia sonora da Viscar, que por acaso era dos pais dele, e a partir daí, revolução. Por último, nesse tópico, eu vou falar sobre uma empresa que recebeu bastante destaque dentro do mundo de Overwatch.
as indústrias Volskaya. Vocês lembram lá no começo do vídeo, né, que eu disse que a Rússia conseguiu parar a crise ômrica do país? Então, as indústrias Volskaya é uma gigante russa construtora de mechas e isso foi fundamental para a vitória dos russos na crise ômrica. Foi graças às indústrias Volskaya que a Rússia conseguiu deter os ômnicos. Só que assim, não foi por acaso que as indústrias Volskaya conseguiram deter os ômnicos, não foi por isso. Teve muito mais coisa envolvida e parada comprometedora. Se liga no que eu tô falando. Katya Volskaya. Uma das missões da Talon é justamente matar a presidente das indústrias Volskaya, Katya Volskaya. A missão foi comandada pelo Espectro, que se auto-intitulava como Reaper, pela Widowmaker e pela Sombra. A missão não é completada, mas a Sombra acabou colocando a Katya Volskaya contra a parede, já que ela sabia os segredos mais obscuros da Katya Volskaya, que era uma ligação entre a Katya Volskaya e os Ômnicos. Eles trocavam favores, né? Eles trabalhavam juntos. A tecnologia dos Ômnicos estavam sendo repassados para Katya Volskaya. Era uma questão muito grave para o povo russo, mas ninguém sabia de nada. Era praticamente uma traição com consequências terríveis. Foi assim que a Rússia conseguiu lidar com uma emergente segunda crise ômnica. Mas é claro que esse jogo feito pela Sombra não ia passar em branco. Prontamente, a Katya Volskaya convocou Alexandra Zarianov, uma halterofilista boladona, né, que simplesmente não suporta os ômnicos. A missão dada para Alexandra Zarianov era capturar a Sombra. Para Zarya, a missão dada era missão cumprida. Ela sofreu muito por causa da crise ômrica durante a infância dela e a defesa do próprio povo valia por tudo. E para vocês terem noção, ela rodou o mundo inteiro atrás da Sombra. Ela encontrou, mas deixou ir, já que a Sombra revelou os planos maquiavélicos da Katya Volskaya. E não só isso, também foi revelado que o nome verdadeiro da Sombra é Olivia Colomar. Reencontro. Enquanto o mundo vivia uma grande conspiração, né, no Egito as coisas seguiam um rumo direto ao caos. Isso, claro, se não fosse uma vigilante que seguia fazendo o monitoramento local. Indo em direção às instalações de um magnata egípcio, Hakim, o soldado 76, que agora estava no Egito, seguia ali com as investigações. Pouco tempo depois da chegada do soldado 76 ao Egito, o Espectro Reaper ele apareceu no campo e não teve jeito. Porrada. E é nessa hora que começa o plot twist, tudo vira de cabeça para baixo. Capitã Ana Amari, antes dada como morta, se revela viva e ajuda o soldado 76 com tiros de cura a longa distância. Ana tinha conseguido sobreviver ao tiro no rosto da Widowmaker e permaneceu nas sombras por um longo período de tempo, anterior ao fim da Overwatch. E não só isso, o Soldado 76 se revelou como ex-líder da Overwatch, Jack Morrison, que também estava vivo e tinha sobrevivido à explosão na base suíça da Overwatch. E não só ele. No meio da fuga do Reaper, Ana Mari descobre que o Espectro, na verdade, é Gabriel Rice, que também sobreviveu à explosão da base na luta contra o Jack. Nessa altura, muita coisa foi revelada. Ana Mari era só uma justiceira anônima, mas com boa reputação e renome pelo Egito. Ela seguiu uma vida nas surdinas, né? E ninguém sabia que ela tinha sobrevivido ao ataque da Widowmaker. Soldado 76 já não era mais Jack Morrison em si. Ele lutava por outras coisas. Ele tinha outros objetivos e a personalidade já não era mais a mesma. Ele já tinha largado naquela ideia de ser um herói para o mundo e agia até como um vigilante. Ele rondava pelo mundo e de alguma forma ele tinha conseguido sobreviver à explosão na Batalha da Suíça. Reaper também já não era mais Gabriel Rice. Ele estava trabalhando em conjunto com a Talon e parecia ser uma peça importante desse tabuleiro de crimes. Ele tinha as próprias missões pessoais e em conjunto, mas ninguém entendia o porquê dele ter se transformado naquilo que todo mundo viu. De algum jeito ele também sobreviveu à explosão, muito provavelmente graças aos experimentos da geneticista Moira Olderain. Tudo tinha mudado completamente. A personalidade de cada um foi afetada, os desejos eram outros, né? E os fins já não justificavam os meios. Os grandes heróis que um dia foram da Overwatch e um exemplo para o mundo inteiro, agora eram mercenários e vigilantes. Mas, para ser direto, a missão do Jack, agora Soldado 76 e a Ana, né, que tinha vários codinomes, sendo Aquila e Bastet alguns desses, termina com os dois interagindo e se unindo de novo. Só que o destino dessa vez era ir atrás de uma curandeira que também estava no Egito, Angela Ziegler. Nesse ponto da história, tudo era novo para todo mundo. Nem mesmo a Mercy acreditava nas coisas que ela mesma estava vendo. De repente, toda a galera que ela tinha visto morrer estava ali na frente dela. E claro que isso traz memórias do passado. Na realidade, ela nunca quis seguir para o caminho de batalha. Sempre preferiu ficar no anonimato, ajudando com o desenvolvimento tecnológico focado em medicina, né? Por isso, ela reluta em seguir com o Soldado 76 e com a Ana Mari. Só que tem um porém nisso. Ela também recebeu o comunicado do Winston. O futuro da Overwatch.
O comunicado do Winston acionou de novo todos os antigos membros da Overwatch e até pessoas que não faziam parte da Overwatch, e a partir daqui uma geração começava a interagir de vez com Overwatch. Bastion, antes escondido pela natureza, agora seguia rumo à liberdade com Torbjorn, que foi quem acolheu o Omnico depois de uma perversidade das autoridades locais que queria a destruição do Bastion. Genji Shimada foi uma das pessoas que recebeu o comunicado da Overwatch. Mas o interessante é saber o que aconteceu com Genji depois do desmantelamento da Overwatch, que no caso transformou ele num nômade. A mente do Genji já era bastante conturbada. Ele já não sabia mais quem ele mesmo era. Ele não sabia se ainda era humano ou se era uma máquina, já que o corpo todo dele era cibernético. Foi nesse período de nômade que o Genji acabou se encontrando com o Zenyatta, o que culminou numa relação de mestre e aluno, já que o Zenyatta conseguiu fazer o Genji se reencontrar e aceitar quem ele mesmo era. Foi depois desse momento de reencontro que o Genji foi atrás do irmão Hanzo, que também vagava pelo mundo depois da suposta morte do Genji, mas que por acaso ainda visitava lá o clã Shimada em memória do irmão. Foi nos arredores da base do clã Shimada que os dois se reencontraram e lutaram entre si. Foi nesse momento, então, que o Hanzo descobriu que o irmão dele ainda estava vivo. Também foi nessa hora que o Genji questionou o destino do Hanzo para o futuro. Conforme os anos iam passando, muita coisa foi acontecendo. Brigitte, a filha do Torbjorn, tinha crescido e nessa altura já ajudava o amigo e padrinho dela, o Reinhardt, nas missões dele pela Europa. Uma outra pessoa que ia de encontro ao comunicado do Winston era um cara chamado Baptiste, médico e ex-membro da Talon. E assim, o Baptiste era um cara que também foi bastante afetado pela guerra quando ainda era novo. Ele era mais um órfão de guerra no meio de milhões, né? Então ele não tinha muita voz ativa, ele era um número. Ele era um número, mas não para Talon. A Talon acaba recrutando o Baptiste para fazer parte da equipe, mas não era isso que o Baptiste queria verdadeiramente. Foi numa dessas missões com alguns membros da Talon que ele conheceu Vernon Sinclair, ex-membro renegado da Overwatch e dono de uma indústria monopolista de medicamentos. Foi nesse momento que ele se redescobriu ouvindo o comunicado do Winston. E também foi nesse momento que ele decidiu ir pessoalmente atrás da médica doutora Angela Ziegler, que estava no Egito fazendo missões humanitárias. Como eu tinha dito anteriormente, galera, pós-crise ômnica, a Overwatch começou a investir em várias áreas importantes para o desenvolvimento humano. A Overwatch trabalhava com medicina avançada e até climatologia. A ideia de estudo do clima tentava entender e monitorar por que o mundo estava sofrendo com fortes mudanças climáticas que iam aumentando com o tempo. Foi no Ecoponto Antártico de Estudo Climatologista da Overwatch que a chinesa Mei Ling Zhou foi a única sobrevivente de uma catástrofe de neve a receber o comunicado do Winston. Mas para entender o que aconteceu ali, a gente tem que voltar quase 10 anos antes do comunicado do Winston, já que naquele dia, no Ecoponto, uma nevasca impossibilitou os estudos climatológicos. A ideia dos cientistas para contornar a situação foi fazendo criogenia. Com criogenia eles iam adormecer e com a programação eles iam acordar depois da tempestade de neve. Só que essa ideia não funcionou e a Mei foi a única sobrevivente depois de quase 10 anos adormecida. Para ela foi um choque total. Todos os amigos dela estavam mortos e as notícias mostravam que o mundo tinha entrado no caos. Ela nem sabia que o Overwatch tinha acabado. Ela passou cerca de 10 anos em criogenia, mas foi depois de estabelecer as comunicações que ela seguia em frente. Ela era inteligente, né? Tinha feito missões de estudo em várias partes da Ásia. E foi assim que ela conseguiu seguir o rumo em direção ao Winston. Numa outra parte da Ásia, tinha um grupo dedicado ao combate de ômnicos gigantes que devastavam a Coreia do Sul. O esquadrão selecionado pela Coreia foi de pessoas específicas que pudessem lá ter reflexo e conhecimento de tecnologia em mechas. E quem melhor para ter esse tipo de habilidade do que os gamers profissionais? Hana Diva Song era número 1 no StarCraft mundial, mesmo ainda nova, né? Ela foi uma das selecionadas para fazer parte do esquadrão de defesa de mechas da Coreia do Sul. E assim, ela não é um membro formal da Overwatch e nem recebeu o comunicado do Winston, mas com certeza vai ser constatado um dia. Ela já tinha fama e era uma estrela no combate aos ômnicos. Ainda mais depois das batalhas contra o ômnico gigante, que tinha assim, um tamanho colossal, né? Não dá pra ver nada! Foi atingida! E sempre que detido, ele se escondia nas profundezas dos mares da China Oriental. A Diva era uma forte defensora do próprio povo e isso já mostrava a capacidade dela. Já no Egito, a filha da Ana Mari Fariha já tinha crescido. O sonho dela era fazer parte da Overwatch, só que esse já não era mais o desejo da Ana, né? Já que ela sabia das coisas terríveis que aconteciam com a Overwatch. E para tirar ainda mais essa vontade da filha, a Ana não se reencontrou com ela depois que ela foi baleada pela Widowmaker. A Ana continuou nas sombras com a ideia de fazer a filha dela desistir e não ter o mesmo destino. Mas claro que isso não mudou tanto assim a vontade da Farah, que agora pertencia ao esquadrão de elite da Elix, né? Uma empresa privada de defesa que atua internacionalmente.
Pra Farah, naquele momento, nada mais importava a não ser fazer a defesa do povo e dos arredores do templo de Anubis. Outra pessoa convocada indiretamente pelo chamado do Winston foi a Echo, uma Ômnica criada para ser o legado da Doutora Liao. Echo representava tudo que a Doutora Liao sempre quis e acreditava, que era ajudar a humanidade. Era uma inteligência artificial poderosa e que entrou em quarentena depois da morte da Doutora Liao, que tinha morrido, inclusive, depois de um ataque em explosão num dos laboratórios da Overwatch. Depois de anos desativada, a Echo acabou indo parar nas mãos da gangue Deadlock, nas mãos da Ashe, que prontamente foi resgatada por Jesse McCree na Rota 66. Naquele ponto da história, McCree era um forasteiro que tinha os próprios interesses. Para Ashe, ele era um traidor em ter se juntado ao Overwatch. E como antigo membro da Overwatch, ele recebeu o chamado do Winston. Só que, como eu disse, galera, o McCree tinha os próprios interesses e estava atrás das respostas. Ele tentava entender a queda da Overwatch e por que membros da Talon tinham as mesmas técnicas de batalha da Blackwatch. E foi por esses motivos que o McCree repassou o comunicado do Winston para Echo. Me ligaram. Estão reunindo todo o pessoal. Eles me chamaram. Mas, na real, eles precisam de você. A Echo já tinha participado da Overwatch em algumas missões de teste. Ela conhecia o McCree, sabia o lado que devia seguir. Doomfist! Para finalizar, eu vou falar sobre um dos principais nomes que devem dar sequência à história do Overwatch, ok? Muito provavelmente um dos inimigos mais poderosos que o Overwatch já enfrentou e vai enfrentar mais vezes ainda no futuro. Akandi Ogundimun, o herdeiro e sucessor da manopla do Doomfist. É importante você se ligar na história desse personagem porque ele é uma peça crucial para o desenrolar da trama. Antes de tudo, vai lembrar que Doomfist é título que é passado de pessoa em pessoa, para quem controla a manopla Doomfist. Também acho válido ressaltar que existiram outros dois Doomfist antes do Akandi, o Salvador e a Praga. Eu não vou me estender muito nessa parte não, ok? Porque eu quero mais focar numa outra parada. E assim, o Doomfist atual, o sucessor, é simplesmente um dos cabeças da Talon. É um cara poderoso que impunha uma manopla igualmente poderosa e que já até confrontou alguns membros da Overwatch, no caso a Tracer, Genji e Winston. A consequência de ter enfrentado esses três foi a prisão em segurança máxima, não teve jeito. Tinha que prender o cara ou ele ia destruir tudo. Ainda mais do que ele destruiu em Numbani, já que ele acabou com vários ômnicos de defesa da cidade. Aliás, aqui tem um ponto interessante porque depois que o Doomfist confrontou os ômnicos em Numbani, uma garotinha prodígio de 11 anos chamada Efioladelli criou um novo ômnico a partir dos ômnicos antigos. Era o surgimento da protetora de Numbani, Orisa. Mas ainda sobre o Doomfist, a manopla que ele empunhava já não estava mais com ele. Estava num museu. E a Talon até tentou pegar isso numa missão fracassada do Reaper com a Ironmaker, já que a Tracer estava no local com Winston. Só que a prisão do Doomfist foi temporária. Isso porque ele poderia sair de lá quando ele quisesse. A Gandhi, ele tinha força suficiente para destruir a estrutura da cela de segurança máxima. Nesse meio tempo, a Talon foi se expandindo e atraindo mais pessoas, como foi feito com o astrofísico Dr. Cyber The Cooper, o cobaia Sigma. E essa era uma situação já esperada pela Talon. Com a queda do Overwatch há alguns anos, muita coisa tinha mudado e o grupo foi ganhando ainda mais força, já que ele já aguardava o retorno do Doomfist. Tão esperado quanto esse retorno do Doomfist era a reunião final da Talon com alguns membros notáveis, como Reaper, Maximilian, que é um membro bastante importante da Talon, envolvido diretamente com crimes pelo mundo inteiro, e a ideia do Doomfist de começar uma nova guerra. Eu tenho certeza que depois de ouvir a história completa do Overwatch, a vontade de ir correndo para comprar o game subiu 1.000.000%. E é exatamente isso que o Overwatch desperta na gente, galera. Compreender cada personagem, a história por trás de cada um e entender o que se passa na mente deles, como isso se assemelha com a gente, sabe? Traz identificação, traz conexão. E a identificação que esse jogo traz é incrível, seja por etnia, por gênero, por estilo de vida. Isso é o que realmente vale pra mim. Isso e com certeza se conectar com os amigos para jogar Overwatch, que é uma experiência que vale e muito a pena. Mas o mais importante é que você fique sabendo que a história não para por aqui. O Overwatch 2 está chegando e promete trazer respostas aí para questões importantes sobre a história do jogo. Como é que será que vai ser o reencontro? Como vai ser essa nova fase de Overwatch na sequência disso tudo que eu falei? O que exatamente a Talon está planejando e como a Overwatch vai lidar com isso? Uma nova crise, uma nova guerra está por vir e vocês não vão querer perder. Estabelecendo conexões com os agentes. Winston? É você, querido? Mas
tanto tempo. Muito tempo. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui a sua inscrição pra gente. Clica aqui, ajuda esse canal a continuar esse trabalho, sempre levando pra vocês momentos épicos da cultura pop como um todo, seja dos games, dos animes, dos filmes, não importa, a gente quer sempre estar aqui com você, então a gente precisa de você aqui no canal com o sininho ativado pra você não perder o próximo vídeo. Obrigado de coração por esse vídeo, até a próxima. Fui!